Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo aqui pra ser um pouquinho mais odiado por causa das piadas de humor negro. Isso é uma piada, porque tem vários motivos pra isso ser uma piada, apesar de ser sobre uma tragédia. Mas o tema não é a tragédia, o tema é a fé. Só que a fé em qual sentido? Não é a fé em um ser divino, poderoso, mais poderoso que todos nós, que todos os seres humanos que existem e tudo mais. A criatura mais poderosa de todas as criaturas. Mas a fé na história que aquela pessoa acredita ser a história da vida real. Na história que foi contada para aquela pessoa desde o berço e ela acredita ser aquela a única história real. Mas tem uma frase que diz: Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, como se conhece a verdade mesmo? Apenas acreditando naquilo que te dizem? Ou pesquisando, observando, questionando, perguntando, analisando, buscando a lógica, buscando o sentido? Agora, quando você questiona, quando você busca uma lógica, busca o sentido em uma história, aí falam pra você que é um mistério, que não tem, que é uma história que não tem sentido, que a história que é um mistério, você não pode questionar, porque questionar você está desrespeitando, você está sendo desrespeitoso com aquela história porque você fez um questionamento. Então, será que não é muita questão de quererem ocultar o que aquele questionamento responde? A resposta daquele questionamento quebra o que eles conhecem por mundo, por verdade, altera a verdade do mundo deles, do que eles consideram verdade absoluta. Eles têm medo, eles têm um desejo em relação ao que aquela resposta traz, a resposta daquele questionamento traz, e aí falam que é um mistério, que ninguém sabe, que ninguém tem resposta. Aí pegam, por exemplo, a Bíblia, aí você vai ler a Bíblia, na Bíblia fala que Deus escolhe lados. Pô, peraí. Fala que Deus também é egocêntrico e narcisista a ponto de criar um ser que é a imagem e semelhança dele e criar esse ser só para esse ser adorar ele acima de tudo e respeitar ele e pronto. Porque você, pô, narcisismo, egoísmo. E na Bíblia também fala que Deus tem ira, ira, raiva, ódio, esses sentimentos negativos que só seres imperfeitos que têm. Então na Bíblia está falando que Deus é um ser imperfeito, que um ser perfeito jamais, em hipótese alguma, um ser perfeito teria sentimentos imperfeitos, que só seres imperfeitos têm, e são seres imperfeitos justamente por terem esses sentimentos que os tornam imperfeitos. Um ser perfeito não poderia ter esse sentimento de ira. E outra coisa, fala que Deus se arrependeu de construir, criar a humanidade. Um ser onisciente. O que é onisciente? É ter consciência, é ter conhecimento sobre tudo, absolutamente tudo. É ver o passado, o presente e o futuro acontecendo no mesmo momento. E não só de um planeta, mas de todos os planetas que existem no universo. E todas as galáxias que existem no universo, tudo. Em cada um dos planetinhas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. No caso aqui do planeta Terra, os dinossauros, as cinco extinções em massas, a era do gelo, o Covid, tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o que vier além do Covid lá para o futuro, que eu não sei o que vem depois disso. Então, se tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ser Deus é estar fora disso, é ver tudo isso acontecer, é saber que tudo isso vai acontecer, é ter criado tudo isso, e estar só observando tudo isso sem interferir. Ou seja, sem interferir, porque deu livre-arbítrio para todas aquelas criaturas que estão ali dentro daquele universo. Se deu livre-arbítrio e não vai interferir, ele não induz, ele não manda mensageiros, ele não manda mensagens, porque isso seria induzir, seria interferir. Ele não julga, porque ele já sabe. Então, se ele já sabe, ele não precisa esperar acontecer para depois julgar.
Ele não precisa esperar para saber se a pessoa vai se arrepender ou não se arrepender. Ele não precisa esperar para saber se a pessoa vai se arrepender de verdade ou só fingir que se arrepende. Ele já sabe. Antes da pessoa nascer, antes de qualquer ser vivo nascer, um ser onisciente já sabe todas as escolhas que aquele ser vivo vai ter. Em cada uma das vidas que aquele ser vivo vai ter, em cada micromilésimo de segundo de existência da vida que aquele ser vivo vai ter, todo micro pensamento que aquele ser vivo vai ter, toda atitude, toda fala, tudo que ele vai fazer. Um ser onisciente já sabe isso antes daquele ser vivo nascer, porque a onisciência é isso. Então, se você tem onisciência, você não vai julgar ninguém, você não vai precisar de esperar para julgar, já está julgado antes de acontecer, porque isso é onisciência. Se você tem onisciência, você não se arrepende. Não tem como você se arrepender, porque você já sabe o que vai acontecer. Já sabe tudo. Você está além disso, está acima disso. Então, não tem como o ser onisciente se arrepender. Esses são os questionamentos que a gente faz. E as respostas desses questionamentos, se isso daí faz sentido, é uma ofensa. É um sinal de falta de fé. É um sinal de desavença, de desrespeito com a fé alheia, com a religião alheia. É isso que causa exatamente esse efeito. Simples assim. Paz para todos. Fui.